Pense nas crianças mudas, telepáticas, pense nas meninas cegas e inexatas, pense nas mulheres rotas alteradas, pense nas feridas como rosas cálidas. Mas não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Para quem conhece Vinícius de Moraes, que é o autor desse poema que eu acabei de recitar, A Rosa de Hiroshima, conhece ele pelo poema lírico, amoroso, sentimental, voltado para falar de amor. Mas nesse poema já fica muito clara a relação que a arte tem com a realidade histórica de um tempo. Vinícius de Moraes, diplomata que foi brasileiro, tinha grande interesse pela relação do país com o mundo, e nessa relação aí a gente passava por um momento de fim de Segunda Guerra Mundial e as bombas de Hiroshima e Nagasaki que devastaram esses dois locais japoneses. Eu estou aqui do lado de Ricardo Gomes, é professor de história, historiador também, e queria perguntar para ele, Ricardo, quando a arte foi importante para construir, para fazer o historiador que entra na sala de aula para falar de história? Ou seja, qual a importância que você pensa que a arte tem como documento histórico para além das metáforas e ilustrações que ali estão presentes? Bem, eu acho que a arte ela é fundamental para a vida do ser humano. Um momento em que a arte foi muito forte para mim e me fez entender melhor um determinado momento histórico foi a arte renascentista. Por exemplo, quando eu me deparei com obras como a escultura de Michelangelo, Davi, com a criação de Adão, né, no teto da Capela Sistina, tá? Também de Michelangelo. Tá? Então, tudo isso me fez querer me aprofundar mais na história para entender em que contexto, em que cenário aquelas obras magníficas elas foram produzidas. Porque o que me chamava muita atenção era como é que naquele período, porque você estava ali ainda na Idade Média, sem fotografia praticamente, sem fotografia, como é que alguém iria ousar, diante de tanto poder que havia na Igreja Católica, como alguém iria ousar retratar, por exemplo, personagens bíblicos de forma tão humana? Porque você tem Davi. Davi é um personagem bíblico importantíssimo, que se fosse retratado na Idade Média, ele seria retratado de uma forma muito tradicional, e Michelangelo expôs a humanidade de Davi. Inclusive nu, né? Completamente nu. E assim, como aquilo foi aceito numa época. Então, como é que essa arte renascentista me obrigou a me inteirar mais da história? É porque eu queria entender o que estava acontecendo, né? O que deu permissão, o que deu liberdade para que o artista, numa época de opressão, numa época de controle da igreja, que era dona da verdade, né? Como é que ele teria essa liberdade de pintar obras como aquela? E o que você me diz, por exemplo, da criação de Davi no teto da Capela Sistina, que foi retratada aquela cena pelo próprio Michelangelo com o aval do Papa. Entendeu? Então, a igreja permitia. E por que a igreja permitia? Porque a igreja também, ela se apropriava da arte para educar pelo olhar. Como você vivia numa época em que o analfabetismo era muito grande, as pessoas também não podiam ter acesso à Bíblia, porque a Bíblia ela era de domínio da igreja, o padre que lia e interpretava. Então o fiel é analfabeto, não tem acesso à Bíblia. Como ele vai conhecer a Bíblia? Através do olhar. Então por isso a importância desses artistas retratarem cenas bíblicas no interior das igrejas, para que o fiel chegasse. E quanto mais impactante a cena, quanto mais ela pudesse despertar aquele sentimento de veneração, de respeito, de grandiosidade, de gigantismo. E o que a gente tem ali, na verdade, é uma quebra de paradigmas. O que estava acontecendo é que esse poder da Igreja Católica já estava sendo contestado, porque dali a pouco iria acontecer a chamada Revolução Científica, né? E aí o princípio da autoridade da Igreja, as verdades como o geocentrismo
e a intervenção total e completa de Deus na vida do homem, tudo isso começa a ser questionado, né? E a gente vai ter aí, portanto, um quebra de paradigma. E a arte, ela é muito clara no Renascimento, mostrando essa quebra de paradigma. Interessante é que a Igreja Católica, ela começa a perceber isso tudo quando ocorre aí a Reforma Protestante, e o Barroco, que vem em seguida ao Renascimento, é uma tentativa novamente de resgatar os ideais medievais para colocar na arte ali tão somente os ideais religiosos. Mas saindo, vamos deixar de lado o Ricardinho Delicinha agora, vamos deixar o Ricardo Gomes de lado, entra o Delicinha. A arte na tua vida, o que é que tu gosta? Está em casa, final de semana, um tempinho de lazer, qual arte você consome? Isaac, eu consumo muito arte popular. Eu adoro artesanato, adoro arte regional, né? Tanto é que quem visita a minha casa, meu apartamento, ele é decorado com artesanato, tá? Pernambucano ou de qualquer lugar para o qual você vai? Para onde quer que eu vá, eu tento trazer algo que represente a manifestação cultural daquele povo, daquele lugar. Mas, por exemplo, eu gosto muito de arte feita com barro, entendeu? Então, eu tenho em casa, por exemplo, objetos de barro que fazem referência às várias etnias. Eu tenho, por exemplo, uma parede em casa que ela tem artesanato indígena, madeira, né? Eu tenho outra parede que é repleta de máscaras de carnaval. Então, eu valorizo muito a cultura popular, tá? Pernambucana, então eu escolhi a dedo as máscaras que eu tenho lá. Muitas delas são de bezerro, né? Onde a gente tem a manifestação do papangu. Tá? E eu tenho, portanto, uma parede étnica indígena, e eu tenho outro ambiente que retrata a cultura negra, tá? E nos vários outros ambientes eu tento variar também, porque tem aquela arte que eu não vou atrás porque ela é representativa de uma etnia. Mas simplesmente tem aquela arte, eu digo sempre, por exemplo, eu estive na última FENEARTE e eu estava passando, era o penúltimo dia, e eu andei e vi muitas coisas bonitas, mas não teve nada que me chamou a atenção. Mas de repente eu passei no stand onde havia artesanato da cidade do Cabo, aqui pertinho da gente, tá? E de repente quando eu passei, uma negra olhando para mim, ela me fisgou. Eu não conseguia desgrudar, né, os olhos dela. Foi amor à primeira vista? Foi amor à primeira vista. Eu olhei assim, é uma negra que ela tem o cabelo, né, despontando de sua cabeça, como se fosse um penteado afro, né? Ela é de barro e ela foi banhada, né, em esmalte, e aí eu parei e não consegui mais tirar os olhos dela. Nossa, então você humanizou a arte, né? Pois é. Tem quem diz que não é a gente que procura a arte, é a arte que procura a gente. E ela me fisgou e hoje ela está lá no ambiente da minha casa, e quando eu passo para o quarto ou para a cozinha, eu tenho que passar por ela e eu me pego às vezes parado olhando para a beleza daquela arte. Ricardinho, a gente passa por um momento de perda da memória. Aparentemente a perda da memória está ligada inclusive a quantidade de modificações sociais que aconteceram, que aceleram tudo. Então o celular rapidamente muda de marca, muda de modelo, e a gente precisa estar atualizando isso. E me parece que pensar o passado virou uma coisa para museu. Aí eu pergunto ao historiador, que isso dentro do meu ponto de vista é muito grave. Para o historiador, por que história e, portanto, pensar, estudar, entender o passado é fundamental hoje? Isaac, eu digo assim, a história, ela não é fundamental somente hoje, ela será sempre fundamental. Porque o que é a história? É a própria vida da humanidade. A história é memória, tá? E toda vez que eu falo dessa temática, eu coloco uma situação hipotética que é a seguinte: se a partir desse momento todos nós perdêssemos a memória, se nós não soubéssemos daqui a pouquinho quem somos, o que nós faríamos? Eu parei aqui agora, não sei mais quem eu sou. Eu vou para onde? Eu vou me levantar, que direção eu tomo? Eu vou para que destino, se eu não sei do meu passado? Então, história é
digamos assim, a pasta Meus Documentos da Humanidade. Porque a impressão é que a gente não precisa da história, mas precisa. Eu, cidadão comum, posso não precisar da história agora, mas quando acontece algum problema ou não, ou quando a gente quer aperfeiçoar alguma coisa, a gente vai buscar o conhecimento prévio que os seres humanos desenvolveram no passado. Você falou aí em celular, smartphone, a gente está usando aqui a tecnologia, né, da internet, mas assim, não fomos nós, homens do século XXI, que do nada criamos essas coisas. Então, para que nós chegássemos ao smartphone hoje, alguém teve que inventar o telégrafo lá atrás, alguém teve que inventar o celular lá atrás, entendeu? Então, não rola, não funciona essa coisa de dizer que história é só passado, que não tem relação com o presente. Ela tem sim. Nós somos o somatório de tudo que todos os seres humanos fizeram desde a origem da humanidade até os dias de hoje. O cidadão comum, a pessoa comum, ela pode achar que não precisa da história, mas a história está guiando a nossa vida. Meu povo, esse aqui foi Ricardo Gomes, professor e amigo meu, pessoal. Muitíssimo obrigado, Ricardinho. Pessoal do Instagram, esse cara aqui trabalha aqui na academia, é um dos ouros que a gente tem aqui, deu para perceber pelo comentário dele. Muito obrigado, valeu. Acho que o pessoal de casa também deve ter adorado. Valeu mesmo. Eu que agradeço, Isaac. Espero que vocês tenham gostado, tá? Beijão. Tchau, galera.